a coragem de pensar diferente para criar novas oportunidades. Eu chego no mercado de trabalho com lições importantes aprendidas, né? Pô, eu cheguei, cara, com um PhD em derrota. Porque aprender a perder é uma das coisas mais importantes que eu acho no mercado hoje, né? Entender que é o seu esforço e seu sacrifício que vai te levar nas posições mais altas, né? Toda vez que você faz uma nova imersão, um novo mergulho pra dentro, pra descobrir mais coisas sobre você e seu comportamento e etc., aparecem coisas novas, né? E isso sempre te torna uma pessoa melhor. Você tem que fazer com que isso mude sua vida, né? Não adianta você buscar autoconhecimento sem se transformar. O objetivo do autoconhecimento é te dar consciência de quem você realmente é, mas isso só faz sentido se você mudar o comportamento, senão perde total razão, né? E eu acredito demais na experimentação. Não dá pra gente testar sempre as mesmas coisas. A gente cresce na medida que a gente experimenta coisas novas. Experimentar coisas novas significa aprender coisas novas e ter resultados diferentes. Às vezes nem sempre melhor, mas uma hora você descobre um caminho que te dá resultados expressivos, né? Eu acho que uma empresa totalmente transparente, ela só tem a ganhar. A gente precisa ter maturidade de escutar coisas difíceis, a gente precisa ter maturidade de saber como dar uma sugestão, como dar um feedback, e eu acho que a gente nunca incluiu as pessoas da maneira que deveriam ser incluídas. Pega papel e caneta que esse episódio tá recheado de lições. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Hoje eu tenho o prazer de receber um convidado excepcional. Ele trocou as piscinas e o sonho de ser um atleta de natação pela paixão pela programação. Uma decisão que desencadeou uma jornada extraordinária através do mundo da tecnologia e do empreendedorismo. Meu convidado de hoje é uma referência no ecossistema de startups e empresas tech. Esteve à frente de projetos grandiosos como Nubank, Oi, Pay11, Vex, além de fundar a Clivo. Recentemente ele se tornou uma voz influente na promoção de estilos de vida saudáveis, explorando tudo, desde a prática de banhos de gelo até técnicas avançadas de meditação. Sua capacidade de equilibrar a paixão pela inovação com um compromisso profundo com o bem-estar pessoal e familiar é muito inspiradora. À medida que ele continua a explorar novas fronteiras, ele exemplifica o que significa ser um líder visionário na era moderna. Marcelo Toledo, é um prazer ter aqui você no Lugar de Potência. Caramba, que introdução, animal, adorei. Obrigado pelo convite, feliz de estar aqui. Muito bom. E Toledo, me conta aqui pra gente começar do início um pouco mais da tua infância. Quais eram suas referências que moldaram quem você é hoje? Cara, eu acho que quando eu era bastante pequeno, vida tradicional de criança, correndo na rua, subindo na árvore, quebrando dente, nunca quebrei braço nem nada, mas foi por um milagre, porque eu era muito agitado, cara, eu não parava um segundo, extremamente hiperativo. E aí, com 12 anos, eu começo a nadar pra valer mesmo. Eu sempre fiz esporte a minha vida inteira. Minha mãe sempre foi muito medrosa. Com 3 ou 2 anos, acho que 2 anos, ela já me bota na natação. Pra não ter perigo de morrer afogado. E aí me bota na natação e desde então nunca parei de fazer esporte. E a natação sempre foi minha paixão. E com 12 anos eu falei, eu não quero mais fazer esse monte de esporte que eu faço, porque eu fazia de tudo. Eu falei, eu só quero fazer natação. E aí nesse momento foi o momento que se abre uma porta muito grande pra mim, porque eu decido ir em todos os clubes de São Paulo e fazer teste pra entrar como atleta. E aí eu fui recusado em todos, só um clube falou assim, tá bom, cara, seu crau é mais ou menos, o resto é uma bosta, mas a gente te dá 3 meses. Se você evoluir, se você for disciplinado, você fica. E aí no final desse ano eu me torno atleta revelação do clube, ou seja, fiquei, e daí começa a minha carreira como atleta, né? E aí, quando você tem uma carreira como atleta, você faz 2 coisas na sua vida, né? Estuda e faz esporte. Eu treinava de manhã, de madrugada, das 5 às 6:30, e treinava à tarde, chegava às 3:30, saía às 7:30. Então, o resto era estudando. Então, minha vida, até eu terminar colégio, antes de entrar na faculdade, foi isso, estudar e esporte. Aí depois me mudei para Salvador e fui fazer faculdade, e aí comecei na carreira. E em que momento que você chegou à conclusão que, puxa, não dá mais para conciliar esse sonho, eu vou ter que agora ter uma bifurcação aqui de pensar no mundo corporativo, carreira? Cara, pra mim sempre foi muito duro, assim, essa cisão, porque eu queria ser atleta. Essa era a minha paixão, assim, era o que eu gostava de fazer. Mas eu também tive a sorte de me apaixonar pelos computadores. E ter a sorte de viver numa indústria, cara,
em altíssimo crescimento numa velocidade brutal, né? Pô, você viveu isso desde o começo, você sabe o que é os valores, o que é o ritmo, o que é o mundo de tecnologia. Imagina eu começando isso, cara, eu acho que assim, quando eu fui CTO pela primeira vez, eu falava assim, cara, quem mais é CTO no Brasil, assim? E eu conversava muito com os headhunters, né? E falava assim, quem mais é CTO? Eu preciso conhecer essa galera, eu preciso estar dentro desse universo e tal, porque era um negócio muito pequeno. Hoje é super comum, hoje todo mundo tem CTO, CIO e etc. Mas a cisão mesmo foi forçada, porque meus pais se separaram. E minha mãe volta para a cidade de origem dela, que é Salvador, e eu vou junto com ela e o meu irmão. Então meu pai fica aqui em São Paulo e a gente vai para Salvador morar lá. E lá não tem clube de natação. Eu tentei encontrar, não tem. O cara falou, cara, tem essa piscina aí, se você quiser eu preparo o treino para você e você treina aí. E cara, não dá. Sabe, treinar sozinho é um negócio muito difícil. Você pega o nível dos atletas, lá, já naquela época, cara, a gente tinha preparador físico, a gente tinha psicóloga, a gente fazia teste de lactato. Depois do treino, terminou o treino, fura a orelha, pega a gota de sangue, mede lactato, vê como é que tá, volta pra piscina pra poder recuperar, porque o lactato não tá bom ainda. Já era um nível avançado. Hoje é infinitamente maior. Então, assim, já naquela época seria impossível treinar sozinho, você nunca ia ser competitivo o suficiente. Aí eu aceito a derrota e falo, então beleza, eu vou fazer a segunda coisa que eu mais gosto, que é programar. E aí corro atrás de arrumar um emprego, em 2 dias eu estava empregado e aí começa a minha carreira. E como você acredita que essa paixão por programação, essa experiência desde o início da sua carreira, influenciou no profissional, no empreendedor ou no executivo que você é hoje? O que mais influenciou a minha vida foi o esporte em primeiro lugar, porque ela me trouxe essa energia, essa disciplina, essa organização que o atleta tem. Ele tem que ser muito organizado. A rotina dele é 24 horas, é treino. Então, treinar, descansar, se alimentar corretamente, se hidratar corretamente, atender os seus compromissos. Você tem que estar toda hora em nutricionista, médico, psicólogo. É um negócio insano. Então, isso me trouxe estrutura. Eu chego no mercado de trabalho com lições importantes aprendidas, né? Pô, eu cheguei, cara, com um PhD em derrota. Porque aprender a perder é uma das coisas mais importantes que eu acho no mercado hoje, né? Entender que é o seu esforço e seu sacrifício que vai te levar nas posições mais altas, né? Então, quando você entra numa piscina e você sai derrotado, você não chegou onde você queria chegar, o que meu técnico fez com que eu entendesse naquela época é que eu era o único responsável por mudar esse resultado. E que eu mudava isso não na competição, e sim antes da competição, todos os dias no treino. Então, essa estrutura veio. E daí, eu não era um profissional que entendia muito bem de liderança e gestão. Exatamente o contrário, eu não sabia nada. Tinha a menor noção do que tinha que fazer quando eu me tornei líder pela primeira vez. Só que eu comecei a trabalhar pré-internet. Pré-internet, cara, corre atrás de livro. E mesmo no comecinho da internet, que foi o começo da minha carreira, ainda assim não tinha tanto conteúdo assim. Então não era tão fácil estudar como é hoje. Então o começo da minha carreira foi de muita porrada, porque eu, cara, passei por desafios muito grandes, que eu não estava pronto para tomar decisões daquela magnitude, e eu tava na fogueira, eu tinha que descobrir, o avião tava voando, entende? Então, o que eu não tinha naquela época, que veio depois, foi o autoconhecimento, que mudou a minha vida por completo. Porque uma vez que você entra no autoconhecimento, você entende que é infinito, que não acaba nunca. Então, cara, toda vez que você faz uma nova imersão, um novo mergulho pra dentro, pra descobrir mais coisas sobre você e seu comportamento e etc., aparecem coisas novas, né? E isso sempre te torna uma pessoa melhor. Você tem que fazer com que isso mude sua vida, né? Não adianta você buscar autoconhecimento sem se transformar. O objetivo do autoconhecimento é te dar consciência de quem você realmente é, mas isso só faz sentido se você mudar o comportamento, senão perde total razão, né? E aí, passando por essas experiências, poxa, eu vejo você transitando por gigantes como Nubank, Oi, e como é que essas experiências moldaram sua visão de liderança, inovação para o ambiente de startup? Porque eu brinco que são pets diferentes que se alimentam de coisas diferentes, vivem de forma diferente. Muito diferente, cara. Você pega uma Oi, por exemplo, e compara com o Nubank, é tipo comparar água e vinho mesmo, né? É um negócio absurdo de diferente.
Mas o que molda a gente realmente é quando a gente passa por dificuldade, né? Então, ter passado pelas dificuldades que eu passei, especialmente na Vex, que foi um grande desafio, porque a empresa quase quebra, e aí a gente consegue, cara, ter uma mudança no mercado, a empresa volta a crescer, a gente começa a expandir para todos os países da América Latina, a gente vai para a Europa, a gente vai para a América do Norte, e aí, de repente, eu olho, tô com 23 anos viajando para o Canadá para comprar uma empresa. Nunca tinha falado inglês no ambiente de trabalho, sabia falar, mas obviamente que não era tão fluente quanto ficou depois. Tinha a menor ideia como é que fazia um M&A, como é que comprava uma empresa, e tava eu lá no Canadá indo negociar. Tenho a menor noção como fazer. Mas foi nesse momento que eu aprendi a maior parte das coisas que eu carrego até hoje. Porque lá eu tive que aprender coisas que não estavam na minha zona de conforto. Minha zona de conforto sempre foi programação e produto. Mas lá eu tive que aprender profundamente sobre finanças, eu tive que aprender sobre M&A, a gente comprou diversas empresas, a gente vendeu a empresa no final. Então foi uma loucura. Agora, você pega o Nubank, cara, o Nubank é sempre uma experiência diferente. É o oposto de tudo que eu vivi, porque eu sempre vivi no limite da contratação. Então era sempre assim, cara, estamos inchados, precisamos demitir. Sempre assim, né? Sempre no limite. No Nubank era o contrário, era gente batendo a cada 2 semanas na sua porta e falando, e aí galera, vamos contratar? Não, aqui não precisa contratar. Não, tem que contratar, gente. Tá todo mundo contratando pelo menos 2 pessoas. E o Davi falava o tempo inteiro, empresa só cresce com gente entrando, então precisa contratar, precisamos contratar. Era uma pressão muito grande para usar o dinheiro que a gente tinha, sabe? Só que uma empresa que nasce toda muito certinha, com os processos já implantados, rituais muito claros, todo mundo repetia exatamente a mesma coisa. Os desafios do Nubank foram outros, de pessoas, obviamente, de pessoas muito talentosas, de nível muito alto, MBA em Harvard, Stanford, MIT, gente do mais alto gabarito. Então isso traz os efeitos colaterais, porque às vezes são líderes e ninguém gosta de seguir. Então um monte de líder, todo mundo querendo mandar. Composição de time foi errado, a gente teve que aprender isso no meio do caminho. Precisa ter gente que gosta de seguir, não dá pra ter só líder, senão essa parada dá pau, sabe? Mas um Nubank da vida, cara, você entrando numa empresa que foi pré-unicórnio e aí você assiste aquele crescimento brutal da empresa, cara, é um negócio raríssimo, né? E dentro dessa dinâmica, a indústria de tecnologia, startups, é frequentemente criticada por uma certa cultura de trabalho tóxico. Na sua opinião, qual que é a raiz desse problema e o que poderia ser feito? Cara, sem a menor dúvida, autoconhecimento. Sem a menor dúvida. Porque no fim das contas, cara, as pessoas estão querendo fazer o melhor trabalho da vida delas. Só que no meio do caminho, ela se irrita, ela se incomoda, ela começa a ter inveja, ela começa a ter raiva da outra pessoa. E tudo isso diz muito pouco sobre as outras pessoas e diz muito sobre ela. Isso é uma fragilidade da própria pessoa, ela precisa descobrir esse caminho, né? Você vê que na maioria das empresas que a gente vê, quem sai é quem traz problema comportamental. É raro você ver uma pessoa que não entrega muito resultado, mas é uma pessoa incrível, todo mundo gosta, sendo demitido. Não, deixa ele aí, cara, ele não dá trabalho, não tá dando tanto resultado, mas ele é bom, já ajudou no passado. E a pessoa vai ficando lá, né? Agora, num ambiente onde tem muita competição, muito crescimento, tem guerra. Porque nem todo mundo vai ganhar bônus, né? Vai ganhar bônus quem performar melhor do que a média. E isso traz essa competição, traz esse desconforto, né? Mas é o que eu falo, assim, esse é um problema de olhar pra dentro. Se as pessoas estivessem olhando pra dentro e entendendo os porquês ela tá sentindo isso, e se a gente tivesse um modelo de gestão forte que coibisse esse tipo de coisa, né? Papel do líder saber, se eu trabalho contigo, Baza, eu preciso saber o resultado que você tá entregando pra mim. Só que isso não é suficiente, porque essa é a minha ótica de você trabalhando comigo. Eu preciso ter a ótica de você trabalhando com seus liderados. Então eu preciso descer e conversar com eles. Cara, me conta, como é trabalhar com o Baza? Onde vocês veem a oportunidade dele melhorar? Tem alguma coisa que ele não tá fazendo que ele deveria fazer? Tem alguma coisa que ele tá fazendo que tá atrapalhando que ele deveria parar? Tudo isso eu tô pegando action items para você pensar e refletir se de fato você precisa mudar seu comportamento ou não. Ou seja, a nossa conversa vai ter uma outra profundidade. E tudo bem se não tiver nada para fazer, porque às vezes não tem menos mesmo. Mas é nosso trabalho treinar o time
para saber dar feedback. Porque muitas vezes eles dão feedback, só que é aquele feedback raso, é aquele feedback que não vai dar para você mudar o comportamento, ele não vai mudar a empresa. E o feedback, ele precisa mudar a empresa, precisa mudar a pessoa e mudar a empresa, né? E aí, você falou bastante do autoconhecimento, você olhando para trás na tua trajetória, teve algum sucesso que com o tempo você viu mais como uma armadilha ou até mesmo desvio dos seus verdadeiros objetivos? Cara, teve um momento da minha vida que eu tomei uma decisão de ir para uma empresa que estava com uma proposta absurda, um salário super alto, 18 salários de bônus. Eu falei, cara, você tá maluco, eu vou. Óbvio que eu vou. E eu fui por dinheiro. O que me atraiu em primeiro lugar foi dinheiro, porque eu queria estar onde eu estava. Só que o dinheiro foi tão alto que as pessoas falaram, cara, se você não for, você é idiota. Não, mas aqui eu sou sócio, cara. Na hora que a empresa vender, essa parada, né, vai valer muito mais que isso. Cara, você nunca vivenciou uma empresa realmente grande, isso vai ser importante pra você. E eu fui. Não vou dizer que foi ruim, mas eu não repetiria essa tomada de decisão. Óbvio que eu sei que me moldou demais, me preparou pra esse lance da politicagem que as empresas grandes têm, que eu acho terrível, que eu nunca deixaria acontecer numa empresa hoje em dia, mas aconteceu. Então, pra mim, é uma lição de casa de como você olhar pra uma empresa grande e falar assim, por que as coisas não funcionavam lá? Por que um projeto de tecnologia levava 2, 3 anos pra ser implantado? Por que as pessoas precisam estar pedindo amém pra ter seus projetos avançando? Essa é a melhor forma de organizar o time, porque quando você vai pro Nubank, a gente se organiza por squad, e a maioria das empresas brasileiras se organiza por função, né? E isso tem seus efeitos colaterais. Então eu questionava muito isso, sabe? Porque você vivenciou uma estrutura que tem uma série de desafios de empresa grande, né? Você se envolve com as histórias, experiências e aprendizados que eu compartilho aqui em cada episódio? Então pense no efeito transformador dessas lições aplicadas na sua equipe. Conheça mais sobre a minha palestra Lugar de Potência acessando o link na descrição do episódio. Não só inspire, mas revolucione o potencial do seu time. E um ponto que eu acho muito legal, puxa, a gente tem uma idade parecida, você acha que é um pouco mais novo, então a gente viu esse mercado de tecnologia do ponto de vista de setor crescer. E desde que você começou a sua carreira até hoje, na tua opinião, quais foram as principais transformações no papel do líder que existia para o que é hoje? Acho que você já deu uma pincelada aqui, eu queria talvez traçar uma cronologia do que a gente viveu ali no passado e do que é hoje. Cara, eu vivi muito o mundo da tecnologia, passou por mudanças importantes. É que desde o momento que essas novas tecnologias surgem, leva tempo para você adotar, né? Então é meio que atrasado, assim, né? Então, tipo, o Scrum, que hoje é um fenômeno, ele nasceu muito antes da próprio Manifesto Ágil. E as pessoas não sabem disso. As pessoas esqueceram disso ou nunca descobriram isso. Mas uma das coisas que mais influenciou as empresas de tecnologia, Google, Amazon, Apple e etc., foram as metodologias ágeis, né? Então, um grande marco foi sim a gente ter estudado o PMI, né? Uma metodologia de projeto que foi muito importante. Eu acho que ela deu estrutura para o mercado corporativo que não sabia fazer gestão direito, né? A gente tem as empresas que trabalham com indicador, PDCA, aquele modelo mais tradicionalzão. Isso é a base para a empresa evoluir. Só que isso é a base para você ter uma boa liderança e uma boa gestão. Na hora que a gente começa a avançar na estrutura, a gente começa a ter o Scrum nascendo, o Agile nascendo, e a gente começa a ter empresas públicas divulgando como elas se organizam. E aí que a gente começa a tomar conhecimento de que existe uma forma melhor de se organizar. E aí, por exemplo, o Spotify, num determinado momento, ele solta um documento onde ela fala assim, ó, é assim que a gente trabalha aqui, isso funciona, isso deu pau, isso ainda não tá funcionando direito, estamos tentando arrumar isso. E aí diversas empresas ao redor do mundo começaram a adotar exatamente esse mesmo modelo. E no fim das contas, o que ela fez foi pegar um compilado de tudo que já estava disponível no mercado e simplificar para as pessoas lerem e entenderem que dá para elas colocarem isso na empresa delas. E aí a gente começou a ter uma onda de empresas querendo utilizar metodologias ágeis. Ainda meio destrambelhado, né? Querendo fazer na empresa inteira, não entendendo direito o porquê estava fazendo, se de fato deveria fazer. Mas eu acho que como qualquer grande mudança,
ela é sempre válida. Porque qualquer mudança na estrutura, ela não é uma mudança na estrutura por si só. Ela é uma mudança na cultura da empresa. E mudar a cultura da empresa é sempre algo extremamente desafiador, porque todo mundo que está ali deveria estar alinhado à cultura, e significa que se eu mudo a cultura, talvez não sejam aquelas pessoas que estarão lá, porque não necessariamente elas vão querer mudar o comportamento delas para essa nova realidade. Por isso que mudar a cultura é difícil, porque quando você empaca na pessoa que não quer mudar o comportamento, não tem outra opção que não seja mandar ela embora ou insistir treinando ela para garantir que um dia ela faça aquilo. Aí quanto tempo a gente tem para fazer isso, né? Então depende muito. E aí toda essa tua experiência, ela culmina nos teus aprendizados com a Clivo. Então, puxa, você passou por fases importantes de todo empreendedor. Escolher sócio, captar investimento, escalar um negócio, naturalmente custo de oportunidade. O mundo executivo te pagava muito bem. Quais foram teus principais aprendizados aí agora com essa oportunidade? Cara, a Clivo a gente pega um mercado ainda muito aquecido. Eu saio do Nubank para ir para lá, então, quem é esse cara que tá saindo do Nubank para montar uma empresa? Eu junto com um sócio, também com um nome muito forte, a gente consegue captar 2 excelentes rounds na Clivo. Então a gente faz uma série, um seed bem estruturado, a gente faz uma série A bem estruturada, com nomes fortes, com sócios importantes, mas entramos num mercado extremamente difícil. O mercado da saúde é completamente diferente do mercado financeiro e tomamos pau pra cacete, tivemos muita dificuldade de avançar. Fizemos um M&A, compramos uma empresa e foi uma aquisição que também deu tudo errado pra gente. Então, imagina, 25 anos vivendo isso, e aí no meu auge, no momento que eu falo assim, cara, agora eu sei como é que funciona um monte de coisa que eu não sabia antes. E aí você vai pro mercado e você toma porrada. É o que eu sempre falo pras pessoas. Estar aqui na frente, e a gente tá muito na frente, né, dando palestra, etc., é só a teoria. E a teoria é a coisa mais fácil de dar, porque eu subo num palco e te ensino a teoria, e o desafio de implementar isso é seu. E o desafio real é na trincheira. Porque na hora que a gente vai implantar processo, indicador, sistema, mudar a pessoa, mudar a cultura, cara, sempre dá pau. Não teve uma vez nesses 25 anos que eu fui implantar processos, indicadores e sistema em alguma empresa que não teve barreira de dificuldade, que deu tudo errado. E você tem que ir descobrindo o caminhozinho até você acertar, sabe? Então, a Clivo, eu chego num momento onde eu sabia de muitas coisas, mas pela experiência que você tem, você fala assim, eu vou pular essa etapa, porque como eu conheço muito bem, sou experiente, eu vou pular essa etapa. Só que são etapas importantes que garantem segurança e diminuem risco. Então, quando eu começo a tomar decisões desse tipo e não escutar o que a minha essência sempre fala, que tá documentado no meu livro de 2013, o que tem pra fazer, né? E mesmo assim eu não segui. Por quê? Pela confiança. Você fala, cara, já fiz isso tantas vezes, comigo não vai ser assim. Mas foi. E deu dificuldade pra caramba. Dessa dinâmica, puxa, você é mentor aqui no G4 Educação, onde a gente está gravando hoje aqui. E na tua experiência, além desse conselho aí da trincheira, quais são os conselhos que você se vê mais frequentemente dando para os empreendedores que vão fazer algum workshop ou treinamento contigo? Eu sempre boto pra olhar pra dentro, sabe? Porque a gente, obviamente, quando a gente começa uma empresa, a gente tá buscando, cara, ação efetiva. Então, você tá trazendo pessoas operacionais para executar com você, e você também tá no operacional, toda empresa nasce no operacional. Mas essas pessoas entendem. Já chegaram aqui, então elas entendem que a educação é que vai mudar elas. Elas precisam passar por um processo educacional para essa mudança ir descendo e as pessoas começarem a repetir, né? Só que isso também não é o suficiente. Você tem que fazer isso, mas existe um outro pilar, que é o pilar do autoconhecimento, que ele é para você. A gente não tá nem falando assim, cara, isso é para você. Você precisa se conhecer a ponto de entender quais são os seus comportamentos que te atrapalham. Sabe? Essas reações que você tem de ficar ofendido, de ficar chateado, de ficar triste, de ficar bravo com alguém, por que essas coisas acontecem, né? As decisões que você toma, por que você toma as decisões do jeito que você toma essas decisões?
E isso daqui impacta 24 horas do seu dia, porque impacta sua mulher, impacta seu filho, impacta todo mundo que está ao seu redor, seus liderados, as pessoas que trabalham com você. E na medida que você começa a tomar conhecimento dessas coisas, você começa a se tornar uma pessoa melhor. E você começa a entender que pra gente mudar, no fim das contas tá todo mundo buscando isso, pra gente mudar, não dá pra gente continuar repetindo o que a gente sempre fez. Uma pessoa normal, Baza, uma pessoa comum, ela pensa em torno de 60 mil pensamentos por dia. Esses pensamentos, eles se repetiram 90% do dia anterior. E do dia anterior, e do dia anterior. Isso significa, e isso é extremamente natural e tem total correlação com a nossa fisiologia. Um pensamento é uma estrutura neural. Toda vez que a gente constrói uma rede neural, cara, ela se fortalece na medida que você repete. Então, quando você vive aquela experiência de novo, você vai se tornando melhor. Cara, fui na academia uma primeira vez. Primeiro dia foi uma bosta. No segundo dia já foi melhor. Uma semana depois, um mês depois, 3 meses depois. Cara, conexão neural forte. Só que se você pensa todos os dias quase a mesma coisa, significa, então, que você sente as mesmas coisas. E se você sente as mesmas coisas, você tem os mesmos hábitos. Então você tá sempre remoendo tudo que você vive. O que você não gosta, você reclama. O que você gosta, você tá animado. Só que a sua vida é exatamente igual. Na medida que você entende que para você mudar, você precisa aprender coisas novas para criar novas conexões neurais. Essas novas conexões neurais vão te fazer sentir diferente. E sentir diferente vai fazer com que você tenha hábitos diferentes. E os hábitos diferentes vão te trazer resultados diferentes. O maior bloqueador de todo mundo, a gente tem que lembrar, é a própria pessoa. É sempre a própria pessoa. É o barulho da sua mente te dizendo que você não tem que fazer as coisas que você tem que fazer. Quando você se propõe a trabalhar 12 horas por dia para fechar um contrato que vocês têm, cara, você vai lá e faz. Mas a sua mente em algum momento vai falar, cara, hoje delega, dá para outra pessoa, vamos atrasar mais um dia, não precisa ser tão intenso assim, olha quanta coisa está acontecendo na sua vida. Só que o autoconhecimento silencia a voz que não precisa ser escutada. Isso permite que você foque no que você quer. Então, se o meu objetivo, cara, é entregar esse negócio, eu vou entregar esse negócio, eu vou fazer acontecer. E eu vou ignorar o resto. Se a sua meta foi, eu vou acordar todos os dias e eu vou praticar um esporte, não existe essa conversa de não fazer. Não é opcional. O compromisso com você tem que ser compromisso feito, é compromisso executado. Quem não está vivendo assim, não tem autoconhecimento. E dentro dessa dinâmica, poxa, claramente você tem muito conteúdo, você estuda muito. E hoje você vê a educação e a criação de conteúdo como seu principal foco no futuro ou talvez um aspecto complementar para a tua carreira como empreendedor? Boa pergunta, porque eu refleti sobre isso, né? Nesse novo ciclo. Eu falei, eu sou palestrante agora, eu sou um educador e eu quero sim ser cada vez mais, porque essas portas se abriram e eu gosto de fazer isso. Então, o podcast, os conteúdos que a gente produz nas redes sociais e etc. Hoje se tornou um trabalho, eu tenho um time de 5 pessoas que me ajudam a fazer tudo isso. Então, é um negócio que ficou sério, tem processo, tá estruturado, fatura e etc e tal. Mas não é só isso que eu quero fazer. Então, já tem uma nova startup aí, ainda não divulguei porque ainda nem começou, mas eu pretendo continuar no segmento que me trouxe até aqui, cara, que é continuar vivendo o mundo de tecnologia, criando produto, criando software. E hoje, na tua experiência, qual a importância que você vê na criação de conteúdo, na construção de uma marca forte, né, nesse mercado de hoje? Eu gosto de dar exemplos. Todas as pessoas que estão do nosso lado, você, o Vabo, o Bernardinho, nós vivenciamos o resultado da audiência. Ter audiência, criar uma comunidade, significa ter uma escada rolante grátis para qualquer coisa que você for fazer na vida. Cara, vou lançar um produto, bota na escada rolante que ela vai andar sozinha. É simples fazer coisas, né? Então você vê pessoas que têm audiência fazem parcerias toda hora, são chamadas para palestrarem toda hora, são chamadas para participarem de eventos. É um poço de oportunidade. Então, não estar na internet hoje é um atraso de vida para qualquer pessoa ou qualquer marca.
Esse é o jogo do marketing atual. Não existe outro jogo. Porque a atenção das pessoas está dispersa nas redes sociais. O que as pessoas fazem a maior parte do tempo? Assistem pequenos vídeos curtos. Alguns outros momentos, vídeos mais longos. Algum momento, áudio no carro. Esses são os canais. Então, onde a gente começa? Cara, começa com qualquer um. Começa no Instagram, começa no TikTok, mas saiba que não é uma opção. Você tem que estar em tudo que é canal. Se você, de fato, precisa fazer um marketing estruturado, você tem que pegar o seu ICP, o seu cliente ideal, e estar com ele o tempo inteiro. Se você puder estar no carro, tá no carro. Se você puder estar na televisão de casa, esteja. Se você está no celular, idem. Uma marca que tem uma audiência e aprendeu a fazer isso, porque isso não é fácil, né, Basa? Você conseguir produzir conteúdo de qualidade, construir uma história, falar o que o seu cliente quer ouvir, sem estar vendendo o tempo inteiro, é dificílimo. E você só aprende praticando. Só que a maioria das pessoas trata isso como um job secundário, não como primário. Quem transformou isso como primário teve sua vida mudada. Agora, quem ainda não acredita, continua sofrendo, fazendo as coisas à moda antiga e tendo muito mais trabalho. E tem um outro elemento adicional aqui que eu acho legal para reflexão de quem está nos escutando, é que uma coisa é fato. Quanto mais você demorar para entrar nesse jogo, mais caro vai ficar. Total. E mais tempo vai demorar, porque o que talvez a gente, por ter entrado lá atrás, a gente entrou num momento que não se tinha esse volume. Então eu queria, talvez, dentro do espectro, você que vive isso há tanto tempo, como é que você está vendo aí essas nuances? É isso mesmo, cara. E a gente tem que lembrar o seguinte: todas as plataformas trabalham em modelo de leilão. Então, quando a gente tem modelo de leilão, significa que quando você tem aumento da demanda, o preço sobe. Já viu a demanda da internet diminuir? Não diminui, galera. Então, na medida que você demorar para entrar, toda a campanha que você for fazer, um dia vai estar um preço, no ano que vem vai estar outro e sempre mais caro. Por que hoje a maioria das empresas que tentam fazer marketing digital não consegue? Porque o CAC fica extremamente mais alto do que o próprio produto que a pessoa vende. Então, automaticamente, ela pega e fala assim, não funciona. Mas, gente, pensa o seguinte. Uma pessoa que entrou nesse jogo faz tempo, ela tá fazendo a única coisa que ela pode fazer para diminuir o CAC, que é tornar a campanha mais eficiente. Tornar a campanha mais eficiente significa que eu preciso encontrar o público certo para eu ter uma maior adesão de pessoas que tenham interesse naquilo, que queiram clicar no criativo, que chame atenção criativo. Então eu tenho que fazer 1 milhão de testes de criativo, porque vai ter um que vai converter 10%, vai ter outro que vai converter 5%. Cara, isso faz toda a diferença, é 100% de aumento. Se você botasse R$1 milhão, é a diferença entre você gastar 1 e 2, né? Ou ter 2 vezes mais lead do que você gostaria. Então, quando essas empresas estão há anos otimizando campanha, cara, é anos de inteligência. Ela já sabe qual que é a cor do botão que converte mais, o tamanho do botão que converte mais, o funil que funciona melhor, a campanha que traz mais lead mais barato. Você ainda não sabe nem qual que é o público, nem qual que é a plataforma. Então, assim, tem que começar, para começar a viver esse jogo, para entender que esse jogo é um jogo real e que é próspero. Só que ele é um jogo que exige tempo e dedicação. Não existe esse negócio de assim, Marcelo, então eu vou contratar uma agência e tudo vai... Não é assim. Você pode trazer uma agência para te ajudar, mas entrar no marketing digital não significa, cara, que você tá fazendo... Não, você tá empreendendo. É um novo canal, você precisa ter a adesão do seu produto no canal, você precisa se comunicar de um jeito diferente. Então essas coisas levam tempo. Precisa de tempo e dedicação. Tenho certeza que você e todas as pessoas que trabalham contigo, cara, se dedicam muito nesse lance de conteúdo, de produzir conteúdo, de postar, de fazer um podcast, porque a gente entende valor, né? E falando agora dessa evolução e transformação, você começou com essa prática do banho de gelo. O que te motivou a ser o garoto propaganda dessa técnica no Brasil? Eu tô numa tocada de experimentar conteúdos diferentes. E eu tô fazendo uma mentoria de conteúdo com um cara que eu gosto muito, que eu entrevistei, que é o Henrique Armelin. E no episódio eu falei, cara, você só sai daqui se você disser aqui ao vivo que você vai ser meu mentor. E aí eu fechei uma mentoria com ele e ele de fato veio trazendo muitas provocações. Quando eu saí de viagem no final do ano para esfriar a cabeça, eu tava apaixonado por um canadense chamado Jordan Ferron. Esse cara mora em Winnipeg, no Canadá, e ele tá entrando há 450 dias, todos os dias, na banheira de gelo. Só que tem uma grande diferença. Winnipeg, no Canadá,
é em torno de menos 13 a menos 23 quase todos os dias. Precisa preparar o banho de gelo. Meu amigo, cara, Baza, você olha assim pro fundo dele, tá tudo nevado. Ele meio que parece num campo de grama, assim. Então é tudo nevado, tudo branco. A banheirinha dele lá toda congelada e ele tem que quebrar com um martelo. Na hora que eu vi aquilo ali, cara, e eu já conhecia o gelo, eu falei, cara, se esse cara consegue fazer isso, eu não vou conseguir fazer isso em São Paulo. E aí, cara, eu comecei a me estruturar e comecei a fazer. Eu já tenho uma rotina de esporte há muito tempo, de saúde, de treino, de meditação, de respiração, que eu faço, só que eu nunca mostrei isso. Então, quando eu comecei a mostrar a minha rotina, as pessoas começaram a gostar. E pedem mais, e se inspiram, e puta, cara, hoje eu fui por sua causa, eu não deixei de fazer por você. E eu falei, cara, isso é bom, as pessoas estão gostando, então vamos repetir. Então meu trabalho tá sendo mostrar um pouco da minha vida pessoal, do esporte, da saúde, e não deixar de fazer o conteúdo, porque o meu trabalho é preparar os líderes dessa geração, sabe? E hoje você diria que quais são os maiores benefícios, sejam físicos ou mentais, aí que você experimentou desde que você começou com essa frequência no banho de gelo? Cara, o gelo ele tem muitos benefícios, tem mais de 100 benefícios, mas os mais importantes dele, ele aumenta em 500% a noradrenalina. Noradrenalina é responsável por acordar o nosso corpo no momento de luta ou fuga. Por que luta ou fuga? Porque, meu irmão, você tá entrando a 0 grau. O seu corpo, a primeira coisa que ele fala é, pelo amor de Deus, me tira daqui. Então ele tem que acionar um sistema de segurança para você ter energia de conseguir sair desse lago gelado. Então a noradrenalina 500%. A dopamina aumenta 250%. Esse nível de dopamina é tão alto que uma pessoa que faz uso de cocaína tem a dopamina aumentada em 250%. Você vê o nível de intensidade que é você entrar no gelo. Além disso, você tem uma recuperação muscular muito importante. Então, se todos os dias você treina e todos os dias você entra no gelo, você está sempre recuperando o seu corpo de forma mais rápida. Hoje é raro eu sentir cansaço de um dia para o outro, porque todo dia eu faço gelo. O que não acontecia no passado. Chegava no final da semana, eu estava destruído, acumulado de dor de todos os treinos que eu fiz na semana. Ele melhora a inflamação. Inflamação é um dos maus que a gente tem hoje. Então, quando você treina, você inflama. Quando você come açúcar simples, você inflama. Quando você come errado, você inflama. Quando você tem estresse alto, inflama. E isso é péssimo pra gente, porque propicia desenvolvimento de doenças. Não queremos ter o corpo inflamado. Então, quando você entra numa banheira de gelo, você está diminuindo a inflamação. Então, esses são alguns dos benefícios aí que o gelo traz. Mas, Baza, eu nunca tive tanta energia na minha vida. Eu já testei de tudo. Eu sou biohacker por natureza. Eu já tomei tudo que você puder imaginar. Quando começou a falar de smart drugs aqui, eu acho que eu fui um dos primeiros. E eu testei tudo. Testei modafinila, testei todos os racetans, que tem uma classe de drogas. Tudo que você consegue ir manipulando, cara, vírgula por vírgula. Eu quero um medicamento específico para memorização. Eu quero um para falar melhor. Eu quero um para... Testei tudo. Não existe nada melhor e mais impactante que o gelo. E nada é melhor do que treino, descanso, hidratação e alimentação correta. Mas aí, abrindo tua caixa preta, além desses elementos que você trouxe aqui, polivitamínico, abre aí o que hoje faz parte da tua rotina. Cara, você diz de hábitos ou dos suplementos? Suplementos. De suplementos. Hábitos eu tô entendendo que é exercício, banho de gelo, meditação descanso e meditação. Exato. E aí, de suplementação, eu uso creatina. Cara, talvez um dos suplementos mais estudados que a gente tem hoje. Tem benefícios. Ele ajuda no transporte do ATP, e o ATP é a energia da célula, então é a energia mais importante que a gente tem. Então, a gente tem benefícios pro corpo e a gente tem benefícios pro cérebro. Então, existem estudos que mostram esses dois ângulos, ou seja, suplemento mais que testado. Tomo 10 miligramas por dia, 10 gramas por dia e varia de peso. Então, é bom conversar com o nutricionista. Eu tomo ômega 3. Ômega 3 é super importante pro cérebro. Vitamina D é uma vitamina que é ativada com o sol, só que a gente não toma sol suficiente, então ela nunca está em valores bons o suficiente, então tem que suplementar. A maioria das pessoas daqui de São Paulo precisa. E aí eu tomo um protocolo anti-aging, que é do David Sinclair, que é o professor de Harvard que estuda reversão da idade. Ele fez um estudo maravilhoso com ratinhos pretos, um bem velhinho, equivalente a 70 anos de idade, ou seja, ele já está todo branquinho.
e um outro novinho, né? Aí ele pega 2 velhinhos e ele bota num tratamento de NMD, resveratrol e mais alguns outros suplementos, e o ratinho que era branquinho volta a ser pretinho. Então foi super comemorado, isso foi o ano passado, ele tá testando em humanos já tem um tempo, nele mesmo inclusive, mas ele tem um protocolo onde ele utiliza o NMD. O NMD é um suplemento que também ajuda nas células, especificamente na mitocôndria, e quando a gente vai ficando mais velho, essa energia ela vai diminuindo com o tempo. Então, quando você começa a tomar NMD, a sua energia também volta. Então, eu tomo NMD, eu tomo coenzima Q10, eu tomo resveratrol, que é um anti-inflamatório super potente, e que mais? Acho que é isso aí. Basicamente é isso aí. E se não bastasse essa caixa de ferramenta, conta pra gente como é que foi a experiência no curso do Dr. Joe Dispenza. O que você foi buscar? Como é que você se preparou? Quais foram os aprendizados? Cara, foi muito legal. O Dr. Joe Dispenza, ele é uma das maiores autoridades hoje em epigenética e física quântica. Obviamente que a gente está falando do mundo espiritual, tá? Então, na hora que vai falar com um físico quântico, muitas vezes tem discussões. Mas como assim? Isso não é física quântica e tal. Mas por que ele fala que é física quântica? Porque ele chega num denominador comum. Ele fala, galera, a gente precisa chegar num denominador comum. Um denominador comum é tudo é energia. A gente já mediu isso não é uma opinião, isso é um fato. E ele mostra. Ele começa a mostrar que tudo é célula, que tudo está conectado, que a energia é a principal linha de comunicação dessas coisas. Então, você chega lá, Baza, foi em Cancún, 2.200 pessoas, de todos os tipos, de 75 países, e todas buscando uma parte cura. Então tem muita gente doente, com câncer, gente sem andar, gente sem ver, gente sem escutar. E muitos saem depois dessa uma semana curados. Ele mostra, cara, o trabalho dele é tão brutal que ele faz assim, ó. Ele primeiro bota pra você pra praticar, sem saber nada. Vai lá e pratica. Aí ele traz a teoria, ó, o que você acabou de fazer é isso. Aí você fala, pô, legal, mas ainda não acredito. Aí ele traz a ciência. Ele fala assim, ó, e aí a gente fez esse monte de estudo científico, duplo cego, e olha o resultado. Um desses estudos foi um grupo de pacientes com câncer, 14 cânceres diferentes, 84% de cura. 84% de cura. Isso é um dos testes. Tem teste que ele faz em laboratório in vitro, ele ensina uma técnica de cura através das mãos, a gente aprende isso no curso. Ele levou alguns estudantes para fazer isso no laboratório in vitro, com células cancerígenas, que foram totalmente eliminadas depois de 7 dias. Então ele mostra a ciência para as pessoas que são mais céticas entenderem que existe alguma coisa aqui e ele está tentando descobrir o que é. Mas no fim das contas, cara, tudo que ele ensina, como eu sou desse mundo do yoga há muito tempo, no fim das contas o que ele ensina é um ensinamento filosófico do hinduísmo. Basicamente, a gente está falando da filosofia yogi, sabe? Meditação, respiração, controle da mente e como a gente consegue, através da nossa força do pensamento e da nossa vibração, produzir os químicos que nos curam, né? Do mesmo jeito que a gente tem capacidade de produzir químicos para produzir um tumor, a gente também consegue produzir os químicos que curam esse tumor. É que as pessoas não sabem disso, mas tem extensivamente documentações de yogis que fazem nascer um tumor no braço e daqui a pouco ele viu, maligno, agora eu vou curar, e daqui a pouco não tem mais nada no braço dele. Só que ninguém nunca soube explicar isso, porque é religião, é espiritualidade, aquele negócio. Ele trouxe para a ciência, e a ciência você não discute, porque é um PhD, chefe do laboratório de University of California, San Diego, e o cara é uma máquina. Ele era cético. Aí ele fez o curso e ele falou, cara, isso não é possível, não acredito nisso. Deixa eu rodar de novo. Aí ele repetiu 5 vezes o teste, porque ele não acreditava. E esse é o momento que você fala assim, a pessoa mudou. Ela mudou o entendimento dela, porque antes ela não acreditava, repetiu o teste 5 vezes, agora ela tá comprovando 5 vezes que é real. Mas você é um cara que foi lá já acreditando e, de certa forma, talvez até praticando parte do que ele traz. O que para você foi novo dessa experiência? Cara, ele explica 2 ângulos, o ângulo da cura e o ângulo da atração. Então, a lei da atração que muito se fala, ele vai fundo e ele explica com detalhes o que é isso. Essa parte da atração eu tinha muita dúvida.
Eu não sabia direito como é que funcionava, eu fui meio descrente. Não é tipo aquele livro O Segredo lá, que tem muita gente com preconceito. Ele critica demais o segredo. Ele fala, isso não é o segredo. A lei da atração e o livro O Segredo definitivamente não conversam com a teoria dele. Eu acho que talvez seja muito superficial. Talvez o segredo tentou deixar superficial demais. Mas existe um fundamento na lei da atração, né? Então eu chego lá entendendo que essas vibrações, por exemplo, ele fez uma medição e ele percebeu que pessoas que têm câncer têm uma vibração equivalente. São iguais as vibrações, que são diferentes de uma pessoa que não tem câncer. Então, na hora que você bota essas pessoas com câncer para passar por uma semana da imersão dele, em uma semana depois ela já não tá vibrando quem tem câncer. Por isso que essas pessoas acabam se curando. Então você fala, que louco. Mas tem uma pegadinha. Porque tem pessoas que não têm câncer que vibram exatamente igual pessoas que têm câncer. E coincidentemente ou não, essas pessoas desenvolveram câncer. Então percebe que a gente tá chegando num nível onde você quase consegue prever o que vai acontecer. Simplesmente por medir a sua vibração. E a vibração é o que você está sentindo. Porque a linguagem da mente é o pensamento, a linguagem do corpo é a emoção. Então, se você está com emoções negativas na sua vida, você está vibrando negativo. Então você vai atrair as coisas erradas para sua vida, né? Por isso que ele fala de física quântica, porque ele fala do quantum, que, cara, é o universo. Então a gente precisa entender que se o Baza decidir mudar a vida dele para qualquer ângulo agora, qualquer ângulo, se você quiser ir morar nos Estados Unidos, você pode morar nos Estados Unidos, é uma possibilidade. Se você quiser comprar uma Ferrari amanhã, você pode comprar. Se você quiser, qualquer coisa que você quiser na sua vida é uma possibilidade. Isso significa que existem infinitas possibilidades para você no universo. E o que você desejar precisa ter 2 etapas somente. A primeira etapa é ter a clareza do que você quer, mas uma clareza grande, o máximo de detalhes que você puder. Porque você de fato vai precisar transformar o pensamento em emoção. O nosso corpo não consegue diferenciar o que é o evento da memória. Então, se eu terminar o nosso podcast aqui, eu for para casa e eu entrar numa meditação e eu me teleportar para cá, o meu corpo não vai entender que isso é um pensamento. Para ele é a mesma coisa. Então significa que quando eu penso em coisas positivas, eu libero hormônios positivos. Quando eu penso em coisas que foram ruins na minha vida, o meu melhor amigo que faleceu, o meu pai que eu perdi, ou qualquer coisa desse tipo, você vai sentir as emoções negativas daquilo. E isso te coloca em vibrações ruins, porque você, às vezes, repete esse pensamento 200 vezes por dia. Então, não é você ir lá e fazer uma colagem do The Secret, mentalizar, e é isso que eu quero, e aí 23 horas do seu dia você tá vibrando negativo porque você tá pensando no problema da empresa, no empresa da família, no problema da esposa, entende? Então, a gente precisa criar o que ele chama de... As vibrações precisam ser congruentes, elas precisam ser compatíveis. Se elas não forem, elas vão estar atraindo as coisas que elas estão vibrando para. Pra gente fechar esse primeiro bloco, Marcelo, como é que tua voz interna fala com você? Te dá porrada, te acalma, te acelera? Como é que ela é? Cara, eu tô descobrindo ainda. Mas eu já descobri algumas coisas eu preciso estar sobre um objetivo. Cara, isso pra mim é pré-requisito. Depois que eu cheguei na posição que eu cheguei, pra mim foi difícil eu entender que eu tinha que ser meu próprio técnico. Porque era bom eu ter um líder falando assim, Toledo, cara, isso, vamos fazer isso, vamos prestar atenção nisso. Era bom pra mim, né? A maior parte da minha carreira eu fui CTO, não fui CEO. E quando eu entro como CEO, você fala assim, cara, agora é contigo. Agora você que toma as decisões. Então agora você que tem que montar a sua agenda, e se você montar a sua agenda errada, você vai ter os resultados errados. Então eu comecei a ficar um pouco obcecado com isso. E eu entendi que eu preciso ter uma grande meta, senão eu não tenho a disciplina que tá no meu DNA. Eu perco essa disciplina se eu não tenho uma meta. Então eu preciso ter uma meta, eu preciso ter um objetivo, e isso me dá energia para todos os dias fazer o que eu preciso fazer, né? Então acho que essa é uma das coisas mais importantes que eu entendi sobre mim, porque quando eu faço isso, a minha vida tem sentido, e aí eu entro no modo, cara, de execução e tal. E obviamente que uma grande preocupação que eu tenho é ter equilíbrio, né, Baza? Porque a gente já teve muito desequilíbrio na nossa vida, a gente já trabalhou mais do que deveria, a gente já fez...
Hoje eu entendo, cara, que a gente precisa ser eficiente e trabalhar de forma inteligente. Não precisa mais daquela loucura que eu fiz. E não tem problema nenhum fazer uma vez ou outra, vira à noite, trabalha um mês inteiro sem parar. Acontece. Mas eu tento fazer com que isso não vire rotina na minha vida. Eu tento ter o máximo de equilíbrio possível, porque eu acredito no jogo do longo prazo. E eu acredito demais na experimentação. Não dá pra gente testar sempre as mesmas coisas. A gente cresce na medida que a gente experimenta coisas novas. Experimentar coisas novas significa aprender coisas novas e ter resultados diferentes. Às vezes nem sempre melhor, mas uma hora você descobre um caminho que te dá resultados expressivos, né? Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. E Toledo, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Como você gosta de ser gerenciado? Então não tem resposta certa. Então uma pergunta aberta, claramente uma pergunta sobre encaixe cultural. Eu sou uma pessoa que trabalho com pessoas que são autodidatas, que são ultradisciplinadas, compartilham muitos dos valores que eu tenho. Se não for trabalhar comigo, aí eu não me preocupo com essas coisas, mas para trabalhar comigo precisa disso, senão não encaixa, sabe? E do ponto de vista de perfil, que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Pessoas prolixas, pessoas que são confusas, pessoas que não estão dispostas a fazerem o sacrifício para verem suas vidas crescerem. Eu não estou nem falando da empresa crescer, eu estou falando da vida da pessoa. Ela tem que ter ambição, porque é onde eu vou poder ajudar, sabe? Estar junto comigo ali naquele momento, cara, é um momento de você estar sendo provocado o tempo inteiro, de eu vou estar te desafiando, vou estar fazendo você pensar diferente. E isso vai fazer com que você mude seus comportamentos e mude a sua forma de pensar, sabe? E se for uma pessoa que não tem um mínimo vínculo de admiração, por menor que seja, se torna um líder inefetivo. Porque aquela pessoa tá ali mais por dinheiro do que pelo aprendizado, pela evolução, sabe? E quando as pessoas não gostam de você no trabalho, normalmente qual é o motivo? Eu sou um cara tímido, por incrível que pareça. E então a primeira impressão que eu passo, talvez, num primeiro momento, é que eu seja um cara bravo, um cara fechado, ou que eu não quero falar com as pessoas. Mas não é, porque eu sou tímido. Então essa primeira impressão, às vezes, fica. E o que você gostaria de perguntar pro Baza, Headhunter? Cara, você sabe que eu conheço vocês há muito tempo, né? Na época que eu tava descobrindo o caminho da tecnologia, eu vivia, né? Michael Page, Robert Half e etc. Essas empresas assim. E foi assim que eu te conheci. A pergunta que eu te faço, Baza, do momento que você começou até hoje, o quanto você acha que a gente evoluiu nas empresas em capacidade de entrevistar? Porque até hoje eu tenho a sensação de que a barra ainda é baixa na maioria dos líderes. E essa deveria ser uma competência importante de todos os líderes, saber montar um time forte, né? Pô, ótima pergunta, e talvez dá para dividir a resposta sobre o que já foi estudado e o que existe de prática. Depois a gente pode falar o que efetivamente as empresas estão implementando. Tá. Vamos dividir. Boa. Quando eu entrei na Page há quase 20 anos, basicamente a entrevista era uma entrevista técnica. Você olhava onde a pessoa se formou, onde ela trabalhou, basicamente um check de currículo, e aquilo era suficiente. Em algum momento isso evolui para a gente falar por competências, então você começa a avaliar competências, depois você começa a falar de cultura, depois alinhamento de propósito. Então isso de ferramentas teve uma evolução gigantesca. Só que tem um passo antes, que é o diagnóstico. Não adianta você ter uma ferramenta que te dá um resultado A, B ou C, e você não saber se você precisa do A, B ou C. E isso, na maior parte das vezes, as empresas tendem a descrever a sua cultura, o seu modelo de liderança de uma forma muito romântica e de uma forma descasada com a realidade. Por isso que eu digo que a maior habilidade do Headhunter, aliás, de todo profissional de professional services, advogado, consultor, é você ir além do que o cliente está te falando para identificar. E a partir daí, efetivamente, o que você está colocando em prática. Porque ainda que você tenha um processo, que você tenha ferramentas, o que eu mais vejo assim, não, Baza, a gente tem um processo, mas é que essa contratação é muito urgente, vamos cortar as etapas, porque dessa vez eu preciso. E talvez o último elemento que eu colocaria, que isso não é sobre evolução. Sempre foi assim,
e sempre foi falho, que é tirar referências. Infelizmente, a quantidade de pessoas que é contratada no Brasil sem tirar referências é gigantesco, brutal, né? Me assusta. E com isso, né, as pessoas que são boas de entrevista e ruins de entrega, ou às vezes ruins até de ética, muitas vezes perpetuam pelo mercado de uma forma que você fala assim, como é que essa pessoa cai pra cima, né? Porque quem conhece a história, você sabe que não tem lastro. Pois é, não sustenta, né? Eu vejo... Você tem a sensação de que o critério das vagas normalmente é a urgência? É a urgência, de certa forma, mas eu também diria que a hora que você entra depois nos entrevistadores, a quantidade de vieses que impactam também o processo seletivo é gigantesco, né? O viés de clone, né? Dá pra fazer um podcast só sobre vieses aqui, então isso também impacta. E também me assusta, ainda que você tenha muitos entrevistadores, como esses entrevistadores não se conversam. Praticamente, o candidato tem que contar a mesma história para todo mundo e não se aborda um prisma diferente. Não faz o menor sentido, né? Aquela história, gostei dessa pessoa, entrevista ela lá, você joga o currículo na mesa dela e aí ela pega o currículo, não se prepara para a entrevista. Então, basicamente, você lê ali 2 minutos antes da entrevista o currículo para mais ou menos saber o que você vai perguntar. E aí, claramente, aqui do jeito que a gente já tá falando, a chance de dar certo, você começa a ter que contar com a sorte. Verdade, é isso aí. E, Toledo, chegamos agora no momento Dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Eu sou esquisito porque eu tô tentando ser eu mesmo. É isso. Eu tô tentando ser eu mesmo. E qual é o perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? No mundo corporativo, puta cara, quando eu tive que dar feedback pra uma menina que tava fedendo pacas, subaqueira braba. Esse é um feedback que não dá pra não enfrentar, mas é sempre um feedback muito desconfortável, né? Você sabe que eu já tive que dar esse feedback também pra uma pessoa do time. E era um estrangeiro, então também um europeu que vinha de uma outra cultura de banho, sem julgar o que é certo e o que é errado. E no final sobra pra você, né, cara? Não tem ninguém. Fala, mas vai lá que é teu. E aí na empresa eu fiquei conhecido como o cara que dá o feedback. Sensacional essa. E Toledo, caminhando agora pro final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar que você brilha? Cara, eu me transformo na pressão e na dificuldade. Eu fico tranquilo, eu não perco a cabeça, eu tenho uma capacidade de raciocínio muito boa nesses momentos, eu consigo extrair o melhor de cada uma das pessoas, eu consigo unir as pessoas, eu consigo, cara, fazer com que a gente caminhe da melhor maneira possível até a gente chegar na solução, sabe? E muitas vezes eu trabalhei com pessoas que não eram assim. E eu consegui aprender como é que traz calma para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas não estavam acostumadas primeiro a saber dos problemas, porque muita gente no mundo de tecnologia esconde os problemas. Então eu sempre fui um cara que deu muita transparência, eu sempre distribuí televisão na empresa inteira com um monte de indicador. Gestão à vista, cai o sistema, caiu mesmo. Aí chega no primeiro dia, cai 10 pessoas lá na empresa, falam, mas o sistema caiu. Agora a gente tá descobrindo que o sistema caiu. Fiquem tranquilos, a gente tá trabalhando, daqui a pouco a gente vai avisar, vocês vão saber. Na segunda vez caiu, ninguém nunca mais subiu, entende? Então muda a dinâmica. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e na sua opinião é fundamental para se ter sucesso. Eu acho que a maioria das empresas vive um teatro, onde as pessoas são impedidas de dizerem o que elas acreditam. E eu acho isso muito nocivo para os negócios, porque a gente precisa enfrentar a realidade. Eu acho que uma empresa totalmente transparente, ela só tem a ganhar. A gente precisa ter maturidade de escutar coisas difíceis. A gente precisa ter maturidade de saber como dar uma sugestão, como dar um feedback. E eu acho que a gente nunca incluiu as pessoas da maneira que deveriam ser incluídas. Porque a maioria das respostas dos executivos mas eu peço dica, só vem besteira. Óbvio que só vem besteira. A pessoa precisa treinar, ela precisa aprender a dar boas sugestões. Ela precisa aprender a dar bons feedbacks. Então eu acho que a transparência e a verdade, cara, tem que ser algo fundamental dentro de uma companhia. E além do que a gente já falou aqui no podcast, o que você aprendeu nos últimos 12 meses? Seja conhecimento ou habilidade? Eu acho que
O mais expressivo certamente foi o Joe Dispenza. Ele ensina um monte de técnicas de respiração e um monte de técnicas de meditação. Acho que esse foi um dos mais expressivos. Eu aprendi muito sobre a minha disciplina entrando no gelo. A gente falou muito dos benefícios físicos do gelo, né? Mas eu acho que um dos treinos mais importantes é mental, porque você se força a fazer coisas que você não quer fazer. Porque a partir do momento que você se coloca numa situação muito desconfortável, o gelo é muito desconfortável, dói real. E tem vezes que você tá... Cara, eu faço de manhã cedo, você tá saindo da cama quentinho, você acabou de acordar, o corpo ainda tá despertando, e aí você cai naquele choque, você começa a medir os problemas com uma régua diferente. Porque você começa a entender que as coisas não são tão difíceis assim, não são tão grandes assim. Então, quando você treina fazer o desconfortável, aquilo que você não quer, você se torna mais forte, sabe? Os problemas parecem que diminuem de tamanho. E deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado e se desenvolve? Quando eu preciso aprender alguma coisa, normalmente eu vou para os livros, tá? Então, eu sempre tenho uma rotina de estar lendo pelo menos uns 2 livros por vez. Eu gosto de alternar livros espirituais e livros técnicos. Eu sempre vou fazendo essa misturança de autoconhecimento, de coisas mais de autodesenvolvimento, sabe? Quando eu preciso de algo mais profundo, que eu preciso aprender uma nova linguagem de programação ou alguma coisa mais técnica, mais complicada, eu usualmente vou pro Udemy. O Udemy acho que tem bons cursos baratos, né, cara? É incrível. Mandei meu pai outro dia, tava querendo fazer uma pós-graduação em inteligência artificial. Falei, pai, faz isso, vai gastar 2 anos da sua vida. R$100, R$200, você... pagou acho que R$30 num curso de inteligência artificial, faz tudo com inteligência artificial agora, animadíssimo, e o quê? Durou 1 semana o curso, já tá colocando em prática. Então, ao invés de você fazer 24 meses de uma pós-graduação, cara, ele pode fazer 24 cursos, né? E me indica 3 pessoas bacanas pra eu convidar pra esse podcast ter uma conversa legal como essa. Caramba! Léo Cuba, cara incrível, meu sócio na Pod Factory, podcaster também, Talks by Léo, tem uma agência chamada Em Cuba, um cara muito bacana. O nosso círculo de amizades ele é muito parecido, né? Então possivelmente você já chamou a maior parte das pessoas que eu tô pensando aqui. Cara, já que é o lugar de potência, talvez trazer o Nicolas Santos, que é um atleta olímpico, foi campeão mundial, recordista mundial, um cara fenômeno. Então, um cara muito bom também. E vou te sugerir o Lawrence Tattari. Não sei se você conhece ele. É um cara, uma história incrível, um baita empresário ali de Curitiba, é membro do G4 Club, tá aqui toda hora, já fez quase todos os cursos. E um cara, assim, excepcional de cultura. Acho que pode agregar muito com cultura. E, Marcelo, tem uma pergunta que eu faço pra todo mundo que passa por aqui. O que é felicidade pra você? Cara, excelente pergunta. Eu reflito muito sobre o que são algumas coisas, né? E como que a felicidade entra na minha vida. E eu levei muito tempo, assim, pra chegar numa resposta que parece fazer sentido pra mim. Que é, felicidade pra mim tem relação com o progresso. Quando a minha vida está progredindo, e quando eu falo sobre a vida, eu tô falando sobre todos os elementos da vida. Eu tô falando sobre a minha vida pessoal, minha vida profissional e todos os meandros que ela tem, né? Meu relacionamento, minha relação com o dinheiro, patrimônio, todos os elementos. Enquanto eu estou tendo progresso, a felicidade tá boa. Quando você começa a entrar em platô ou quando você começa a regredir, isso é um problema. Mas não é um problema quando a regressão faz parte do progresso. É isso que a gente precisa entender. Então, regredir não é ruim, desde que seja aquela regressão que a gente não cresce em linha reta, né? Desce um pouquinho, aí sobe mais um pouquinho, desce um pouquinho. Então, acho que, pra mim, progresso tem uma relação enorme com felicidade. Adorei. Ó, antes de ir embora, tem um presente aqui pra você. Um óculos da Lacoste aqui. Maravilhoso. Pela sua participação. A Machon, que é fabricante e distribuidor dos óculos da Lacoste aqui no Brasil. Deram uma stalkeada no teu perfil. Falaram, manda essa pro Marcelo aí que ele vai adorar. Adorei, olha só, encaixou, hein? Muito bom, hein? Bom, hein?
Já vou até ficar com ele aqui e não vou tirar mais. Boa. E pra gente fechar aqui, Marcelo, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? Cara, o caminho mais fácil de me encontrar é no Instagram, @Marcelo Toledo. E quem gostar de podcast, tem o Excepcionais, tá tanto no Spotify quanto no YouTube. Esses são os 2 principais canais aí que me encontram. E projetos que vem pela frente? Cara, nova startup, e tô muito animado com ela. Leva um tempo você construir MVP, né, tecnologia, mas como um bom pregador de MVP tem que acontecer rápido. Então, cara, um trimestre você tem que estar com alguma coisa rodando. E então essa startup é uma novidade e tem me pedido muito para fazer alguma coisa de educação. Eu nunca fiz, mas em breve eu devo fazer alguma coisa aí para dar mais acesso às pessoas que ficam toda hora lá na minha DM falando: você tem mentoria, você tem curso, você tem não sei o que lá? E eu falo: não tenho nada. Só no G4. Muito bom. Toledo, mais uma vez, muito obrigado. Valeu, mesmo. Eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. Aliás, quem nos escutou até aqui já aproveita para compartilhar esse episódio com os amigos, manda para os grupos do WhatsApp, que tem muita lição bacana. Muito obrigado mesmo por abrir tua agenda. Faz tempo que a gente estava tentando marcar aqui esse bate-papo, que bom que deu certo. Valeu, Baza, obrigado, foi um prazer estar aqui com você. Parabéns pelo trabalho, cara. Valeu. Valeu. Este podcast foi editado por Felipe Mux.